Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma das aulas do curso de formação de monitores ambientais para atuação nas unidades de conservação no estado de São Paulo. Eu sou Eduardo de Andrade, faço parte da equipe técnica do IPA, Instituto de Pesquisas Ambientais, ao qual o IG, foi fundido há pouco tempo atrás. O IG atuava já há mais de 30 anos na prevenção de riscos e desastres junto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, e agora nós, do Núcleo de Geociências, Gestão de Risco e Monitoramento Ambiental dentro do IPA, estamos fazendo essa atividade. Fomos convidados pela equipe de educação da Fundação Florestal para passar um pouco de conhecimento para vocês, e eu espero que vocês gostem dessa breve palestra que nós teremos agora, né? Então, vamos compartilhar com vocês os nossos slides. Então, o nosso objetivo é fazer uma conversa introdutória sobre a redução de riscos e desastres nas unidades de conservação, abordando o papel dos monitores. Esse material foi elaborado por mim e pelo nosso colega Rogério Rodrigues Ribeiro, que é pesquisador científico aqui do IPA e atua também na área de prevenção de desastres. Bom, como é que a gente começa essa conversa? Eu gostaria que vocês tenham sempre em mente que na nossa vida sempre estaremos sujeitos às mais diversas ameaças e que nós devemos nos preparar para fazer frente a elas por meio da percepção e da preparação. O que é a percepção? É perceber, é entender intuitivamente, né, o que está acontecendo ao nosso redor. E para isso, nós criamos uma atividade para fazer com vocês aqui, né? Eu quero que vocês procurem acompanhar e façam a atividade, porque vai ser muito importante na atividade profissional de vocês. Então, vamos lá. Temos aqui uma trilha, né? No meio, né, de uma paisagem de morros e montanhas. Eu não tenho vegetação, árvores aqui, então fica fácil de observar o relevo e dá para ver que é um relevo relativamente acidentado e temos um belo riacho aqui no fundo dessa trilha. Imaginemos que são vocês, né, que é você que está com a sua turma, né, de monitoramento, a sua turma de guia, né, fazendo a atividade de campo. Né? Quais são as ameaças que você consegue enxergar nesta paisagem? Ameaças naturais, ameaças da própria perceber. Nós colocamos algumas aqui para ajudar no desenvolvimento da aula. Então vamos lá. A primeira delas que a gente propõe é o próprio sol. Imagina você sair fazer uma trilha com um grupo, né, e o pessoal não estar preparado para um sol forte. As pessoas vão sofrer insolação. Então, o próprio sol pode fazer com que esse passeio deixe de ser uma coisa agradável e comece até a causar, né, dano nas pessoas. A pessoa desidrata, o pessoal vai ter insolação, queimadura solar, né? Agora, o próprio sol pode fazer, né, com que haja uma tempestade no fim da tarde, uma tempestade de verão, né, com os seus raios. Nessa paisagem não tem onde se abrigar de raio, então é preciso nós nos prepararmos, nós vermos a previsão meteorológica para que a turma não fique em risco. A própria chuva pode fazer com que desçam enxurradas pelas encostas e o nosso rio aqui ele pode vir a transbordar. Ele pode transbordar impedindo a passagem pela trilha, né, e pode até formar uma enxurrada que torna perigoso, né, as pessoas circularem aqui no fundo desse vale. A própria chuva pode causar deslizamentos. Então, a setinha aqui amarela está representando aí o risco de deslizamento de terra, né, no fundo desse vale por conta da chuva muito forte. Mas não são só esses fenômenos de natureza meteorológica e geológica, hidrológica podem acontecer. Nós podemos também encontrar na trilha, né, ao longo da atividade, né, animais que podem oferecer alguma ameaça. Então, por exemplo,
um ataque de abelhas, né? Uma colmeia de abelha no meio do caminho ali pode dar problema. Nós temos, por exemplo, os animais peçonhentos. Então, você pode cruzar com uma cobra no meio do caminho, é preciso estar preparado para isso, e eventualmente até um animal maior, aqui uma nossa amiga onça, que todo mundo que pega a trilha, né, na Mata Atlântica, o pessoal que vai para uma mata mais fechada, tem medo da danada da onça na trilha, não é isso? Então, são essas ameaças que podem estar presentes na nossa área de atuação, na área de atuação de vocês enquanto monitores. E como é que a gente garante, né, que essa trilha vai ser segura, né? Como é que a gente faz com que o turista esteja numa situação de segurança? É por meio de prevenção e gestão. Como é que é feita a prevenção e a gestão? Como é que eu faço a prevenção de riscos e como é que eu faço a gestão de acidentes? Primeira coisa, vocês precisam ter sempre em mente que a gestão de risco inicia-se sempre com cuidados básicos. Inicia-se com os cuidados mais básicos possíveis. Por exemplo, a utilização de equipamento adequado. É ideal que a pessoa pegue uma trilha acidentada de bota, né? O cara, se for de chinelo, pode ser que haja algum acidente ali e vai dar problema depois para trazer essa pessoa de volta. Além do equipamento, ter conhecimento a respeito da trilha, do seu entorno. Então, esse conhecimento é desde a percepção de risco, né? E ela pode ir até instrumentos técnicos mais robustos, né? Instrumentos técnicos mais elaborados, que algumas unidades de conservação também têm. Então, por exemplo, um mapa de riscos da trilha. Então, com isso é possível que vocês fiquem atentos a alguma ameaça específica que está presente naquela trilha. E aqui embaixo a gente fala um pouquinho, né? Essa primeira aula com vocês é muito introdutória, mas apresentar o que é risco. O risco é a combinação da probabilidade de que um evento aconteça com suas consequências negativas. Então, risco é o conjunto de perigo, vulnerabilidade e dano, onde o perigo é a ameaça, a vulnerabilidade é o quão frágil a esse processo é uma pessoa, é uma casa, é uma comunidade, é até mesmo um estado, um país, a própria terra, e o dano que pode resultar dessa interação. E como eu faço para que o risco seja menor? Eu tenho que ter a gestão. Por isso que a gestão vem aqui embaixo dessa fórmula. Numa outra oportunidade, nós vamos aprofundar um pouco o conhecimento a respeito do risco propriamente dito, né? A partir do momento que eu tenho o equipamento correto e tenho conhecimento, o que eu tenho que fazer? Aí sim eu preciso ter os meus planos de ação, que ele vai permitir que eu me prepare e que eu tenha a resposta adequada para cada uma das situações. E a partir do momento que eu tenho esses três elementos básicos, eu preciso treinar o olhar. E o treinar o olhar, pessoal, é na prática mesmo. Não tem como aprender isso sem ir para campo. Olha que imagem legal aqui. Nós temos quatro tipos de trilhas completamente distintas. E para cada uma dessas trilhas existem ameaças distintas e é preciso que a gente leve em conta, né, uma gama de ações preventivas para cada uma delas. Então, é preciso desenvolver o olhar para o ambiente, né? Não só de forma contemplativa, mas prestando atenção, né, nos sinais que o ambiente dá para a gente de que alguma coisa pode não estar errado ou de que existe alguma ameaça ali. Notem que quem está com você na trilha, né, o visitante, o turista, o grupo, eles estão mais preocupados com a contemplação do que com prestar atenção ao ambiente, né? Então, um dos papéis que vocês podem desempenhar é trabalhar com o seu grupo, né, tanto a contemplação quanto a atenção para algum tipo de processo que esteja presente na sua área de trabalho, ok? Bom, depois disso que eu falei brevemente, poxa, na nossa vida nós estamos sempre sujeitos
as mais diversas ameaças. Eu posso ter os riscos ambientais e riscos decorrentes da minha própria atividade. Mas, poxa vida, então quer dizer que eu não devo me aventurar, eu devo ficar paranoico? Não, não mesmo. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês que é bem simples e é válido. Tá? Não é o exemplo do pessoal saindo na Kombi para passear, né, para fazer uma viagem, não. É o exemplo mais simples de todos. Imagina atravessar uma rua. Tá? Todos nós aqui atravessamos a rua várias vezes ao longo de um dia, com certeza milhares de vezes ao longo de um ano. Né? E é perigoso atravessar a rua? É extremamente perigoso. Mas o que nós fazemos para que essa atividade não seja tão arriscada? Nós tomamos algumas precauções. Por exemplo, ninguém vai atravessar a rua de olho fechado. Você aprende desde pequeno que é necessário olhar para os dois lados, ver se não tem nenhum carro próximo, para que você possa atravessar com segurança. Então, não é porque existe a ameaça, que existe o risco, que a gente vai se privar de fazer as atividades. Por exemplo, nesse outro slide, nós temos algumas atividades um pouquinho mais arriscadas, né? Escalada, por exemplo, e até mesmo paraquedismo. Poxa, pessoal, vocês querem atividade mais arriscada do que paraquedismo? Mas as pessoas praticam e praticam de forma regular. E como eles fazem isso? Por meio de preparo. Então, é o preparo, é o equipamento correto que vai possibilitar que você se divirta com segurança. Então, a gente até procurou colocar aqui na escalada, ó, o pessoal está com grampo, o pessoal está preso. Se porventura escorregar, ele não vai ter uma queda grande, ele vai ficar pendurado. O pessoal do paraquedismo usa até 2 paraquedas. Se o primeiro não der certo, o segundo está lá disponível, ok? Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês nesse breve encontro. Gostaria que vocês acessassem materiais de apoio. Esses QR Codes permitem que vocês tenham acesso a esses livros gratuitos. Essa coleção Geonatural é uma coleção voltada para crianças e vocês podem trabalhar esse conteúdo com o seu grupo, tá? E tenha sempre em mente a educação para a redução de riscos e desastres, assim como a educação ambiental, são componentes transversais da educação. E vocês têm um papel ativo tanto na educação ambiental quanto na educação para a redução de riscos. Tá? E é o fim? Não, não é, pessoal. Provavelmente nós vamos nos ver numa próxima fase, num aprofundamento desse conhecimento. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa por ter sido corrido, mas da próxima vez a gente vai fazer uma atividade mais aprofundada, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção e sucesso na atividade de vocês.